Capítulo 44. A taça de José na saca de Benjamim. Depois José disse a seu intendente: Enche de mantimento as sacas desse homem, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca. Minha taça de prata tu porás na boca da saca do mais novo, junto com o dinheiro de seu mantimento. E assim ele fez. Quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade, e não iam longe. Quando José disse a seu intendente: Levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Não é que serve o meu senhor para beber e também para ler os presságios? Procedes mal no que fizestes. Ele os alcançou, pois, e lhes disse essas palavras. Mas eles responderam: Por que, meu senhor, falas assim? Longe de teus servos fazem semelhante coisa? Vê, o dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo da terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem se encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Ele retomou: Que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Depressa, cada qual pôs no chão sua saca de trigo e abriu. Ele o examinou, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, carregou cada qual seu jumento e voltaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes perguntou: Que é isso que fizestes? Não sabieis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá respondeu: Que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele, nas mãos de quem se encontrou a taça. Mas ele retrucou: Longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vos tornei em paz a casa de vosso pai. Intervenção de Judá. Então Judá, aproximando-se dele, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito essa pergunta a seus servos: Tendes ainda pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos o velho pai e um irmão mais novo, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste. Ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. Nós respondemos a meu senhor: O menino não pode deixar seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá. Mas insiste junto a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admirados em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras de meu senhor. E quando nosso pai disse: Voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos: Não podemos descer. Nós desceremos a não ser que venha conosco nosso irmão mais novo, porque não será possível sermos admitidos à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: Vós bem sabeis que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu disse: Foi despedaçado, e não o vi mais até hoje. Se tirais ainda este junto de mim, e disso se der alguma desgraça, na aflição, fareis descer minhas cãs ao Sheol. Agora se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que seja comigo o rapaz, cuja alma está ligada à alma dele, logo que vi que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos na aflição terão feito descer ao Sheol os cães de teu servo ao nosso pai.
E teu servo se tornou responsável pelo rapaz junto de meu pai, nestes termos: se eu não te restituir, serei culpado para com meu pai durante toda a minha vida. Agora que teu servo fique como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Capítulo 45. José se dá a conhecer. Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito, e gritou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles os aproximaram. Ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeças, nem vos aflijas, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, como efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita, Deus me enviou diante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para a grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e ele me estabeleceu como pai para o Faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai, e dizer-lhes: assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem, e estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois, e tudo o que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiques na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vês com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê que é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos seus irmãos e, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. O convite de Faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio do Faraó. E tanto Faraó quanto seus oficiais viram isso com bons olhos. Assim falou o Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim: carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes essa ordem: fazei assim: levantai da terra do Egito carros para vossos filhos pequenos, e vossas mulheres tomai vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes, porque será vosso o que houver de melhor na terra do Egito. O retorno a Canaã. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros conforme a ordem do faraó, e lhe deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa de festa, mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e roupas de festa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram não antes que lhe dissesse: não vos exerciteis no caminho.
Não vos exciteis no caminho. Eles subiam, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Eles lhe anunciaram: José ainda vive. É ele quem governa toda a terra do Egito. Mas seu coração não palpitava, pois ele não acreditava. Entretanto, quando repetiram todas as palavras que José lhes dissera, quando viu os carros que José enviara para levá-lo, então reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. Israel disse: Basta, José meu filho ainda está vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Capítulo 46. Saída de Jacó para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Basabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel, numa visão noturna: Jacó, Jacó? E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus retomou: Eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, eu te farei voltar e subir, e José fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabéia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos, suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas e filhas de seus filhos. Todos seus descendentes ele os levou consigo para o Egito. A família de Jacó. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Jacó e seus filhos, Ruben, o mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Esrom, Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Saquim, Soar e Saul. O filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Caate, Merari. Os filhos de Judá, Ré, Onã, Sela, Farés e Zara. Mas Ré e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Farés, Resson, Ramu. Os filhos de Zacar, Tola, Fua, Jassub e Semron. Os filhos de Zabulon, Sared, Elou, Jaelel. Esses são os filhos que Lia gerou a Jacó em Padã Aram, além de sua filha Dina. Ao todo, filhos e filhas, 33 pessoas. Caramba. Os filhos de Gad, Sefon, Agi, Suni, Ezebon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Assé, Jamini, Jesua, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Os filhos de Bari, Eber e Malquiel. Esses são os filhos de Zelfa, que Labão deu a sua filha Lia. Ela gerou esses para Jacó, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. José teve como filhos do Egito Manassés e Efraim, nascidos de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Bacó, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Esses são os filhos de Raquel, gerou para Jacó. Ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Usim. Os filhos de Naphtali, Josiel, Guni, Jassé e Selem. Esses são os filhos de Bala, que Labão deu a sua filha Raquel. Esses ela gerou para Jacó, ao todo 7 pessoas. Os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram a todos 66. Os filhos de José que nasceram no Egito eram o número de 2. O total das pessoas da família de Jacó que vieram para o Egito, 70. A acolhida de José. Israel enviou Judá na frente a José, para que este comparecesse diante dele em Gesem. E eles chegaram à terra de Gesem. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Gesem.
Ao vê-lo, lançou-se a seu pescoço e, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores. Eles se ocupam com rebanhos, e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: Qual é a vossa profissão? Vos respondeis: Teus servos se ocupam de rebanhos desde suas mais terna idade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo, podereis permanecer na terra de Jacém. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Capítulo 47. A audiência de Faraó. Foi, pois, José comunicar ao Faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois, tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Jacém. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao faraó: Viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Jacém. Então o faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Jacém, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Outra narrativa. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai a Jacó e o apresentou ao faraó. Jacó saudou ao faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos foram breves, infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos de peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade de terra no Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Política agrária de José. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tomara-se muito dura, e o Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca de mantimento que se comprava, e entregou este dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro. Então disse José: Trazei vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte, voltaram a ele e lhes disseram: Não podemos ocultá-lo, meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro e os animais. Já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e ao nosso terreno em troca de pão, e nós seremos com nosso terreno os servos do faraó. Mas dá-nos semente a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo. Tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens
ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o terreno dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam a renda do faraó e viviam de renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno. Mas das colheitas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de faraó. José fez disso uma regra que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Últimas vontades de Jacó. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gesem. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel, o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu estiver dormindo com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Capítulo 48. Jacó adota e abençoa aos 2 filhos de José. Acontece que, depois desses fatos, foi dito a José: Eis que teu pai está doente, e ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Luza, na terra de Canaã, e me abençoou e disse: Eu te tornarei fecundo, te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembléia de povos e darei essa terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Em nome de teus irmãos receberão a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu, para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Éfrata. E eu a enterrei lá no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos de Deus que me deu aqui, respondeu José a seu pai. E este retomou: Traze-me perto de mim, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Ismael estavam enfraquecidos pela velhice. Ele não via mais, e José os fez aproximar-se deles, que os beijou e os apertou entre os braços. Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se prostrou com o rosto por terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e o aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e os colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Embora o mais velho fosse Manassés, ele abençoou a José, dizendo: Embora o mais velho seja Manassés, ele abençoou, dizendo: Que Deus, diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor, desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe essas crianças. Que nelas sobreviva o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim,
e isso lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai, a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, pai, pois é este o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: Eu sei, meu filho. Eu sei também. Ele se tornará um povo também. Ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele. Sua descendência se formará uma multidão de nações. Naquele dia ele os abençoou assim: Sede uma bênção em Israel, e que se diga: Que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que vos morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um Siquém a mais para que a teus irmãos o que conquistei dos amoreus com minha espada e com meu arco. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.